Palavra de Deus, continuando o estudo de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e da sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, que elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, e prosélito de Antioquia. Os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram os homens para que dissessem: Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo. Os anciões e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram-se falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o rosto como o rosto de um anjo. A palavra de Deus no nosso estudo, primeira parte dessa palavra vai falar, num texto longo, sobre alguns problemas que começam a surgir na igreja, né? A igreja, ela é corpo espiritual, mas é uma organização, é uma espécie de ONG, é uma empresa, é, ela exige certos conhecimentos para que possa administrar. Vai crescendo e vai surgindo necessidades que antes não tinham e agora começa a se organizar. Veja que tudo o que acontece ali em Jerusalém no início, depois do Pentecoste, é a instituição da igreja. E vai surgindo os problemas e esses problemas vão sendo resolvidos. Então, quando essa igreja ela começa a migrar para outras cidades, para outros países, que eram províncias ali de Roma, do Império Romano, ela já leva uma bagagem de conhecimento, tanto espiritual ali, a respeito da palavra, e conhecimentos ali de logística, de administração, né, que vai ajudar muito no crescimento da igreja. E aqui um dos problemas que surge é a questão das viúvas, né? Existia arrecadação ali para ajudar as viúvas, os pobres, mas sentiram que eh, as viúvas dos gregos elas estavam sendo prejudicadas. Então, então ela surgindo esse problema porque começou a faltar pessoas para o ministério, na verdade. E os 12 vão convocando os discípulos, as pessoas ali, e eles entendem que é preciso agora separar certos departamentos. A igreja vai ter líderes, que são os apóstolos, mas vai ter que ter pessoas especializadas ali, focadas na questão de atender às necessidades, de organizar a vida financeira em torno da caridade, de uma série de coisas. E eles escolhem sete pessoas e vejam qual era a característica dessas pessoas escolhidas. Cheia do Espírito Santo e de reputação boa, né? Boa reputação, cheia do Espírito Santo e sabedoria. Se você quer montar um ministério de igreja para crescer, um ministério de igreja com responsabilidade, você tem que procurar essas 3 características no ministério.
boa reputação. Essa é uma forma de você olhar e observar as pessoas. É um perigo quando você coloca pessoas para o ministério que acabaram de chegar na igreja. Você tem que ter um histórico dessa pessoa para você ver a reputação dessa pessoa, como ela é como pai, como é como mãe, como é como vizinho, como é como irmão, qual o convívio social dela, o que ela faz na rua, como ela anda, como ela se veste, quais são as palavras dela, qual o conhecimento bíblico que ela tem, como ela conduz seus filhos, como ela conduz seu casamento. Então você é coisas que é observado. Veja, se você vai fazer uma triagem na igreja, e tem 10 pessoas para o ministério, e tem 7 que apresentam problemas sérios e 3 não, você vai escolher essas 3. E dessas 3 você vai orar e apresentar a Deus para que Deus mostre qual é a pessoa certa, para que você não escolha a pessoa errada para o ministério, se o cargo for só um. Veja que isso é coisa que você pode observar, boa reputação. Não quer dizer que uma pessoa que não que tem aparência de uma boa reputação não possa ser uma pessoa má. Jesus também disse que existe lobos em pele de cordeiro. Às vezes a pessoa parece boa, mas ela é má. Mas ao longo de anos de convivência com as pessoas, elas não vão conseguir segurar muito tempo suas maldades. Elas vão explodir em alguma área da sua vida. Lembrando que não somos perfeitos. Cheios do Espírito Santo. Como é que você sabe que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? O próprio texto de Atos vai dizendo. Tem as manifestações de poder, tem as manifestações da palavra, a própria palavra, conhecimento, mas ela vive em harmonia com a igreja. A principal característica de uma pessoa com o Espírito Santo é que ela ama os irmãos, ela vive em harmonia com a igreja, ela é fraca, ela é uma pessoa que ela é humana, ela comete erros, mas ela ama os irmãos, ela ama a igreja. Ela pode até magoar, até cometer um pecado grave, mas o coração dela é voltado para a igreja. Ela não é mesquinha, ela quer ajudar na obra de Deus, ela quer ajudar financeiramente, ela está inserida, ela ora pelos pastores, ela evangeliza à medida que pode. E sabedoria. Vê que essas coisas é muito, muito fácil de se observar. O texto vai dizendo que a principal característica das pessoas que viviam cheias do Espírito Santo é que elas eram unânimes. Elas partilhavam, elas eram caridosas, elas eram boas. Então essas pessoas elas têm essas características principais. Uma outra coisa que tem que ter um ministério que seja focado na palavra e na oração. Se você não separa por departamentos, você perde o foco. Se o pastor ele tiver que cuidar da caridade, que ele tiver que cuidar da limpeza, se ele tiver que cuidar de várias coisas, ele não foca no estudo da palavra, na oração, no jejum, no ministério ali de libertação da igreja. E eles escolhem esses homens, né? E aqui um grande homem que é o Estevão, né? Que no próximo capítulo vai desenrolar alguma história com ele aqui. Já nesse capítulo começa. Esse Estevão vai ser apedrejado, é um mártir cristão que vai ser apedrejado e vai desenrolar uma série de histórias que vai chegar no apóstolo Paulo. Então, essa é a primeira parte do texto. Uma outra coisa que como é que eles escolhiam? Eles escolhiam, mas aí eles agora tinham que orar e impor as mãos. Era uma forma de um ritual de posse, né? Até hoje tem isso. Coloca as mãos e orar na pessoa, em posição de mãos. É preciso que tenha um certo rito, né, religioso, né, para essas pessoas serem apresentadas, né, e ter aquela unção, a unção que é transferida dos apóstolos para eles, não por causa dos apóstolos, mas pelo Espírito que estava neles. No verso 8 diz: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Veja que o poder de Deus operava nesse homem. Quando o homem ele é cheio do Espírito Santo de Deus, se manifesta sinais na vida dele, no homem e na mulher de Deus.
Mas aqui já começa a perseguição, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. O Espírito Santo ele dá um poder grande, segundo a necessidade da igreja. Você veja que nos tempos bíblicos eles tomavam reis com sabedoria, profetas. Ele tomou Sansão dando uma força física, coisa fora do comum. Hoje vemos filmes aí como Hulk, de super-heróis, e nós vemos esses seres, realmente existiam homens com essas capacidades eh, acima do normal, cheio do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver aqui pessoas se teletransportando. Então esse Espírito Santo, o Espírito Santo, ele desceu dando super capacidade humanas, potencializando capacidades humanas, e aqui ele dá um alto poder de persuasão, capacidade e eloquência de falar em público. Quando o Espírito Santo toma a mente humana, isso é fantástico. Tem um escritor famoso que ele conta uma história que uma certa moça, ela tinha uma certa deficiência mental, e ela, não sei se é essa a expressão correta, necessidades especiais, ela tinha um problema na mente, e ela rastejava na igreja, brincava, ela parecia uma mulher, menina assim, 16, 17, 18 anos, mas parecia uma criança de 2 anos, 1 ano, meses, né? E um belo dia ela recebe a unção ali do Espírito Santo e manifesta o poder de Deus na vida dela. E no outro dia, essa moça estava limpa, sentada, arrumada na igreja, assistindo o culto normalmente. Ela andava desarrumada, suja. Quando anos depois, ele saiu da igreja, anos depois ele volta, ele pergunta por ela. E a irmã da igreja diz: ela é a mulher mais rica da cidade. Ela tem vários aluguéis, construtora, ela é a que mais doa dinheiro para a igreja. O Espírito Santo, quando entra na vida de uma pessoa, ela transforma a psique dessa pessoa, ela transforma o cérebro dessa pessoa, o sistema nervoso dessa pessoa, os músculos, os ossos, as células, os órgãos, os átomos, as moléculas. A psicologia dessa pessoa é alterada. Então, Estevão era cheio de sabedoria e ninguém podia resistir. Mas aí eles usam o quê? De artimanha, subornaram os homens e diz que eles blasfemaram contra o templo e contra Moisés e contra Deus. E levaram ele aos conselhos, apresentando falsas testemunhas, pegando histórias que Jesus disse, que os apóstolos pregavam, e distorcendo, que é o costume que eles fazem. Quando eles não conseguem, por bem, eles tentam alguma coisa com mal. O mundo jaz no maligno, né? Então nós devemos ter cuidado. Né? A grande lição desse texto é ter cuidado para que a igreja ela seja assistida, ela tem um corpo, um grupo do ministério, o corpo de ministério da igreja, ministerial da igreja, seja organizado para que todas as pessoas sejam atendidas nas suas necessidades. Uma pessoa não pode receber mais visita do que outra. O homem rico não pode ser tratado melhor do que a mais pobre. Pelo contrário, né? Dá atenção a quem é mais necessitado. Os cargos não podem ser dados porque a pessoa é um grande dizimista, porque a pessoa é influente na cidade. Esse é um grande dos problemas das igrejas. Tem alguém influente na cidade, de repente começam a colocar os filhos dessa pessoa no ministério. Aí começam essas pessoas se corromperem e corromper o ministério, porque essas pessoas às vezes não são chamadas por Deus, elas são chamadas pelo pastor da igreja, no seu grupo de amizades. O grande problema hoje do ministério está aí, em pessoas que não foram chamadas para o ministério. Uma certa vez, eu vi uma pregação e falavam de chamado. Se a pessoa tem chamado, é diferente a pessoa que tem chamado. Pegaram uma pessoa e levaram ela, vários missionários, né, eu acho que para os Estados Unidos, em um determinado local, e a igreja nunca cresceu, era 6, 7, 5 conversões.
E um belo dia se apresentou um homem como missionário, ele disse que tinha um chamado e ele já era mais velho. E não queriam levar ele porque ele era mais velho. Mas ele foi. E mais ou menos em um ano, a igreja cresceu nesse local como nunca cresceu em todos os anos. Porque o chamado de Deus é algo especial. Está na hora dos pastores procurarem os homens e as mulheres com chamados na terra. E qual é a característica? Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Não é o filho do prefeito, não é o filho do vereador, não é o filho do empresário, não é o empresário. Claro que pode ser eles também. Não estamos dizendo que não pode ser eles ou os filhos deles como fator de influência, porque o fator de influência aqui é a boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Que nós vemos hoje que as pessoas não têm boa reputação, não são cheias do Espírito Santo e nem têm sabedoria. Elas são chamadas por amizades, por aconchaves, como está cheio de homens, cheio do Espírito Santo, às vezes com a vida ministerial amarrada, porque pastores escolhem mal. Por outro lado, está muita gente também sem preparo, sem sabedoria, sem ser cheia do Espírito Santo e sem boa reputação. Então temos que ter cuidado com isso. E temos que estar preparado também, cheio do Espírito Santo, para rebater os problemas que estão surgindo na igreja. A igreja está sendo atacada em WhatsApp, em YouTube, Instagram, Telegram. Ela está sendo atacada. Eles criam grupos de WhatsApp, e nesses grupos de WhatsApp eles começam a colocar mensagens para tentar confundir. Muita gente se confundiu. O Brasil cresceu o número de ateus. Geralmente esses ateus eram pessoas religiosas que são confrontadas por falta de conhecimento e por falta do Espírito Santo. Porque aqui nós vemos, se você se confundiu com a palavra de Deus, é porque você não tem o Espírito Santo. Ou porque você está afastada. O Espírito Santo se afastou de você. A confusão é a primeira característica de ausência do Espírito Santo. Quando você está confuso, a primeira coisa que você deve buscar é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque aqui está Estevão cheio do Espírito Santo e ninguém consegue resistir a eles. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela derrota o mal em volta dela. Mas um grande segredo é o segredo do Salmo 1 da Bíblia: não se assente em roda de escarnecedores. Você não foi chamado para estar em grupo de debates religiosos, não. Você foi chamado para pregar o evangelho, para orar, para ler a Bíblia, para fazer teologia, para jejuar, para louvar a Deus, para expulsar demônios. Tem gente que se acha o máximo no grupo de WhatsApp, vai discutir coisa que não conhece. É importante isso, eu estou vendo muita gente saindo do cristianismo para ir para o judaísmo porque não conhece a gramática portuguesa, sintaxe, figuras de linguagem. Vai ler a Bíblia e Deus diz numa parte: não sou homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Em outra passagem, Deus diz: eu me arrependi de ter feito homem. Aí a pessoa diz: a Bíblia diz que Deus não se arrepende, mas diz que Deus se arrepende, é porque numa, Deus, olha, a palavra ali é literal, na outra é uma figura de linguagem. Deus fala com o brasileiro na língua portuguesa. Deus fala com o americano na língua inglesa. Deus fala com o francês na língua francesa. Veja que as traduções têm problemas, sim. Mas o cerne, o esqueleto da coisa é a mesma. É a falta do Espírito Santo que causa confusão em você. Quem é cheio do Espírito Santo é apologético, faz a defesa da fé como tem que fazer. Tem dúvidas, mas o Espírito Santo sara ele, cura ele, liberta ele das dúvidas. Eu convido você a uma vida mais próxima com o Espírito Santo. Comece a orar e jejuar, comece a ouvir pregações. Esse estudo sobre o Espírito Santo está me fazendo estudar sobre o caso para poder pregar e está mudando a minha vida. Você quer mudar de vida? Ouça pregações sobre aquela área que você está passando problemas. Está com problema na vida financeira? Ouve pregações da vida financeira, sobre a vida financeira. Ouve pregações de cura, ouve pregações de libertação. Hoje houve pregações de exorcismo, expulsa esse mal da tua vida, em o nome de Jesus.
Receba a palavra e compartilhe no nome de Jesus. Amém e amém.